Eu sou a Natasha, falo em nome do Círculo Místico e venho aqui participar então do seminário de bruxaria contemporânea. Vou falar um pouquinho hoje sobre a alquimia da cozinha. E falar de cozinha e falar de comida é algo extremamente prazeroso. Para começar hoje a nossa conversa, eu vou tentar contextualizar um pouquinho a parte histórica e do porquê que a cozinha foi se tornando esse espaço tão sagrado da casa. Há muito tempo atrás, com o domínio do fogo, as sociedades conseguiram ter uma qualidade de vida extremamente melhor. Pensa que com o fogo, eles conseguiam comer alimentos que antes não era possível e além disso tinham calor e luz. E logo, o fogo vai se tornando esse elemento tão importante para a qualidade de vida dessas pessoas, era a guarnição que elas tinham. Então, as famílias vão crescendo em volta desse fogo, e em volta desse fogo vai crescendo também a cozinha. Eu costumo dizer que a cozinha é o coração da casa, mas mais do que isso, a cozinha é um super laboratório alquímico, onde é possível a gente fazer poções, feitiços, rituais, meditações, muita coisa. E para muitas pessoas que vivem na cidade, esse contato com a cozinha, com o alimento direto, ele é uma das poucas experiências que a pessoa tem no dia com a natureza. E você já se perguntou por que a sua panela é redonda e não quadrada? Pois é, porque até os utensílios que a gente usa até os dias de hoje, eles são simbolicamente a representação da própria natureza. Tem tudo a ver com alquimia? Tem. Tem tudo a ver com bruxaria? Tem. Tem tudo a ver com cosmovisão? Tem. Então, Natasha, quer dizer que na minha cozinha eu tenho um microcosmo de todo o universo? Sim, você tem. Então agora eu vou ajudar você a fazer jus à sua cozinha. Primeiro passo é consagrar a sua cozinha, ou seja, torná-la sagrada. A consagração é nada mais do que aproximar esse valor divino, sagrado, de algo que antes não era visto como sagrado. Se você tiver uma cozinha grande, você pode fazer um pequeno altar nela. Você pode colocar objetos mágicos ou que tenham algum simbolismo para você, algum valor importante para a cozinha. Mas o mais importante é fazer uma boa escolha dos utensílios e dos elementos que você vai estar utilizando e saber por quê. Vamos começar falando então sobre a mesa. A mesa é onde nós conseguimos deixar essas oferendas, onde todos os rituais ocorrem, desde o aniversário, Natal, até rituais que podem ser mais ligados a uma determinada religião ou não. Mas é onde as pessoas se encontram, é onde essa magia ocorre, né? É um momento de comunhão. O que eu acho importante na mesa é esse ato de tornar belo, ou seja, primeiro olha o material que é feita a sua mesa, qual é o pano que você escolheu, ou se não botou pano também não precisa, mas os objetos que você coloca sobre essa mesa e como eles estão dispostos. E é claro que cada ritual vai pedir, vai chamar para essa mesa determinados alimentos e como eles vão estar dispostos. Tipo, se você for fazer um ritual para Saturno, você não vai colocar flores espalhadas sobre a mesa. E essa mesa também é uma espécie de altar dessa cozinha. Então, o que você coloca sobre ela? Você pode, por exemplo, colocar um objeto que ancore toda essa energia da cozinha, um cristal bem grande ou, sei lá, qualquer outra coisa. O caldeirão ou a panela representa um grande útero. É ali onde as energias são misturadas, onde elas se fundem, borbulham e são geradas. Na bruxaria ibérica, o que era muito comum eram os encantamentos com caldeirão, que consistiam em ficar mexendo esse caldeirão enquanto se pronunciavam palavras rimadas. Eram palavras específicas, mas você poderia também criar o seu feitiço rimado. E era quase como um mantra, né? Entrava em um transe, ficava ali repetindo aquele movimento e aquelas palavras enquanto o caldeirão fazia sua magia. O ideal é que você tenha um caldeirão ou uma panela para fins ritualísticos, caso essa seja a sua vontade. Mas também, se você não tiver essa vontade, quiser continuar com sua panela normal, não ter uma exclusiva para rituais, tá tudo bem.
Outra coisa importante é que quem tem um caldeirão ou uma panela para fins ritualísticos não faz uso dela apenas exclusivamente para produzir alimentos. Se pode usar essa panela ou este caldeirão como um oráculo. O mais comum é fazer ceromancia, que é pegar a cera quente e jogar em cima do caldeirão com água e ver qual é a forma que a cera ficou. Ou ainda tentar fazer leituras oraculares do reflexo da água. Agora vamos falar das colheres, as varinhas mágicas da cozinha. As colheres, para quem não sabe, têm o seu lado feminino e o seu lado masculino. Elas representam a união e a geração da criação. A haste da colher representa seu polo masculino e sua parte côncava, a feminina. Eu particularmente gosto mais das colheres de madeira, né, colheres clássicas, mas também outras formas de colheres são possíveis com outros materiais e podem seguir um propósito específico e até serem melhores do que exclusivamente a de madeira. O ideal é que você tenha uma colher para preparações doces e outra para preparações salgadas. Uma porque os sabores não se misturam, e você que usa colher de pau deve saber o que eu estou falando. E o segundo motivo é pela própria energia desses rituais, né? Desses alimentos que você vai estar preparando. Agora, se você quer fazer perfeito, daí o ideal é que você tenha uma colher para cada tipo de feitiço. Aí você vai ter uma colher para amor, uma colher para saúde, uma para banimento, outra para prosperidade, enfim. É por meio dessa colher que a vontade é empregada no alimento. Sobre o movimento da colher no caldeirão ou na panela. Na literatura de bruxaria, é muito comum encontrar que você deve movimentar no sentido horário para feitiços positivos de crescimento e no sentido anti-horário para feitiços de redução. Isso não é uma regra, mas você ainda pode fazer com a colher desenhos, símbolos, sigilos ou a madeira que essa colher é constituída também é muito importante, porque essa madeira ela vai carregar as propriedades, as energias da árvore da qual ela veio. E a mesma coisa se a sua colher não for de madeira, vai atrás das propriedades desse material. E ainda, como as antigas, pode fazer rimas, criar um feitiço rimado e ficar lá fazendo o seu meximento como você quiser, soltando suas rimas, potencializando o seu feitiço. Nesse momento que você está preparando o seu alimento, todas as etapas são muito importantes e a sua concentração, a sua vontade empregada naquilo é essencial e ela faz com que o feitiço aconteça. É isso, coloca uma boa música, entra no clima e coloca toda a sua vontade na hora que estiver preparando a sua comidinha. Desfrutem do momento que vocês vão estar cozinhando. Eu sei que no dia a dia é muito difícil, às vezes a gente tem que cozinhar muito rápido, o filho tá ali gritando do lado, ou você compra tudo congelado e simplesmente joga ali porque é mais rápido e mais fácil. Mas lembrem que nem sempre tudo que é mais rápido e mais fácil é o melhor. Mesmo que você se dedique uma vez por semana a isso. Entender os alimentos, compreender esses processos. Eles possibilitam autoconhecimento e logo uma melhor qualidade de vida pra gente. Pensem que o alimento como ritual, como feitiço, ele tem um poder incrível, porque a pessoa que está recebendo este alimento, ela aceitou aquilo, ela desejou, ela quis, ela colocou pra dentro dela. Cozinha é poder. E a última dica que eu queria deixar, para deixar essa nossa cozinha mais especial, é a mesa dos ancestrais. É algo que encontramos em diferentes culturas, entre elas nos gregos e também na santeria, no México. E ela consiste em um lugar, um espaço, pode ser uma mesa ou não, mas que seja em devoção aos ancestrais da família da casa. Normalmente se colocam fotos desses antepassados, livros de receitas que lembrem a família, objetos que falem desse elo familiar e até podem deixar oferendas de alimentos, preparações que os antepassados gostavam. E o que tem a ver o culto dos ancestrais com a nossa cozinha em 2020? Tem tudo a ver. Primeiro, porque o alimento tem relação direta com a nossa memória e com as nossas emoções.
Todo mundo tem um prato que lembra alguém com muito carinho. Às vezes é aquele prato que a avó fazia e ninguém mais no mundo consegue fazer igual. Vale lembrar que a nossa primeira ligação com o planeta Terra e com a nossa vida vem a partir do leite materno, da comida. E, portanto, a comida nos dá essa sensação de conforto, de segurança e carinho. Outro fator importante da mesa dos ancestrais é lembrar o quanto foi difícil para muitas e muitas civilizações o domínio da agricultura e dos alimentos para que a gente hoje pudesse ter com tanta facilidade eles na nossa mesa. Quando a gente fala em paganismo, a gente fala dessa relação do ser humano com o meio em que ele está inserido e dessa relação dele também com o alimento. E agora que a gente terminou de falar sobre o nosso laboratório alquímico do dia a dia, que é a cozinha, vamos para uma segunda etapa, que é falar sobre os elementos da cozinha. São as nossas ervas, os nossos grãos, as nossas comidas. O que eu vou trazer hoje é muito baseado nos ensinamentos dos alquimistas europeus, principalmente o Paracelso e o Agripa, que são os dois autores que eu tenho mais domínio. Entretanto, se formos pesquisar até na literatura mais atual de bruxaria, de paganismo e de cozinha ligada à espiritualidade, a gente vai perceber que praticamente todos os autores usam eles também como referência. Curiosamente, eu também fui estudar medicina Ayurveda durante um tempo na minha vida. E o conceito, as ideias que tem por trás da Ayurveda são muito próximos do que a gente encontra na alquimia europeia. Curiosamente, em outras religiões da América Latina, que trago aqui como exemplo o candomblé, que tem o alimento como uma peça fundamental na sua liturgia, eles relacionam o alimento mais com as deidades do seu panteão. Entretanto, até nessas características que o alimento e a deidade apresentam, são muito próximos do que se tem também na alquimia europeia. E a minha proposta hoje é tentar ajudar vocês a identificar essas correspondências mágicas e como fazer uso desses elementos, desses alimentos e dessas ervas no nosso dia a dia. Nós temos duas correspondências mágicas que são bem importantes e entender as duas é essencial. Uma delas é a ligação de cada alimento e cada erva com os 4 elementos: fogo, água, ar e terra. A outra parte é perceber tais correspondências com os 7 planetas mágicos. Agora, quando você lê em algum livro ou em alguma publicação na internet alguém dizendo que tomilho é do elemento fogo e ele equivale ao planeta Saturno, você vai conseguir pensar por quê e até questionar aquilo ali que você leu. Vamos começar entendendo então os 4 elementos. As plantas do elemento terra são plantas que são muito ligadas à terra. E aqui a gente tem como exemplo os tubérculos, que crescem enormemente para baixo da terra. Também outras plantas que se arrastam sobre a terra, que é o caso das plantas rasteiras. São plantas pequenas que não crescem muito, não dão grandes arbustos e sua energia tem ligação com a forma, com a sustentação. Os alimentos do elemento terra nos dão sustentação e energia. São alimentos bem calóricos e que matam a fome. Cenoura, orégano, tomilho, grama, são todos ligados ao elemento terra. Agora vamos para o elemento fogo. As plantas de fogo são arbustos de tamanho médio. Sua energia tem como característica aquecer e transmutar. Os alimentos do elemento fogo são alimentos ardidos que esquentam e nos dão impulso. Como exemplo, nós temos a pimenta, a acácia e o anis estrelado. Outro detalhe, as plantas do elemento fogo, elas são secas, elas não têm muito líquido dentro delas, quando a gente quebra dá pra perceber. Já as plantas de água têm bastante líquido na sua composição, são aquosas e normalmente produzem flores e frutos doces. E são plantas que, obviamente, gostam de ambientes com bastante água. Como exemplo, nós temos a flor de lótus, as suculentas
e jasmim. E agora, as plantas do elemento ar. São plantas bem compridas, com a copa bem grande, onde se precisa muito tomar ar. Quase nunca vamos falar de uma planta de elemento ar que vá ser um arbusto ou uma planta pequena. São plantas, inclusive, que o seu aroma lembra esse frescor do elemento ar. E como exemplos nós temos o pinheiro e o eucalipto. Os alimentos do elemento ar são crocantes e refrescantes, eles não têm praticamente nada de líquido. Vale lembrar que a planta nunca tem apenas um elemento na sua composição, ela apresenta os 4. Quando a gente fala que determinada planta é do elemento X ou Y, a gente está falando que ela tem maior proporção naquele elemento. Isso vai valer também para agora quando vamos falar dos planetas mágicos. Isso porque uma planta tem várias partes, ela tem o tronco, ela tem raízes, ela tem frutos, flores, folhas. Cada parte da planta vai ter identificação com um determinado planeta. Também, dependendo das alterações que fazemos sobre esse alimento, sobre essa folha, podemos estar mudando seus elementos de correspondência. Por exemplo, um grão de milho tem correspondência ao elemento terra, mas a partir do momento que faço este grão virar uma pipoca, o elemento pipoca corresponde ao elemento ar. Quando falamos em correspondências de planetas para plantas e alimentos, as pessoas tendem a imaginar algo meio ligado à astrologia. Então quer dizer que determinado alimento é de tal signo. Tem também tabelas que vão corresponder determinado signo para determinado alimento ou planta, enfim. Mas não é bem isso que estamos falando. Correspondências mágicas estão falando de atributos que se aproximam desse astro, dessa energia desse astro, com o alimento ou planta. Pois bem, antes de começar a falar planeta por planeta, quero fazer apenas 2 ressalvas. Uma, que todas as informações que eu tô trazendo, elas são um compilado de vários autores. Vocês vão perceber que existe algumas regrinhas básicas, mas também existe um espaço, e é nesse espaço que o alquimista precisa sentir e desenvolver a sua própria conexão com a natureza. E a minha segunda ressalva, na verdade, é uma dica para facilitar a identificação desses astros na alquimia. Para mim, foi muito, mas muito mesmo mais facilitador buscar na mitologia quem era aquela deidade, quem era Júpiter, o que ele representava, quais eram todas as suas histórias e características, e assim conseguir entender melhor Júpiter e trazer essas características para fazer as associações na alquimia. Vamos começar então com o grande mestre dessa obra, o astro-sol. Os alimentos e plantas ligadas ao astro-sol normalmente são amarelos, dourados, com uma forma arredondada e também esquentam. Como exemplos nós temos o louro, o girassol, a calêndula e a hortelã. Os alimentos e as plantas ligados à lua são normalmente de coloração branca e sem sabor. Como exemplos, nós temos a batata, a sálvia branca e a clara do ovo. No primeiro momento, identificar as plantas solares e lunares pode parecer complicado, mas tenho aqui comigo um segredinho que ajuda muito a entender. Olhem para as plantas e observem se elas têm uma necessidade muito grande de ter contato com o sol ou ainda se elas se modificam muito conforme as fases da lua. Se você observar que o astro interfere diretamente nessa planta, é muito provável que ele tenha forte ligação com ela. Os outros planetas que seguem, na minha opinião, são mais fáceis de identificar. Agora a gente vai falar de Saturno. As plantas e os alimentos de Saturno normalmente são de coloração escuras, são secos e são amargos. Os grãos mais escuros normalmente estão sob o domínio de Saturno. São plantas que tendem a nos conduzir a um recolhimento, a uma interiorização. Saturno é a destruição, é aquilo que nos conduz à morte, à escuridão, às sombras. Ele nos balança para que aquilo de melhor possa surgir.
E tudo aquilo que não tem sustentação, Saturno engole. Saturno existe no centro da Terra e ele é essa energia que atrai, que puxa o fruto, a semente até a Terra, para que naquele útero escuro possa brotar então uma nova planta. Como exemplos, nós temos a pinha e o cominho. E o próximo astro é Júpiter. Em Júpiter encontramos a felicidade, a alegria, a vitalidade, a vontade de viver. Os alimentos e plantas de Júpiter tendem a ter sabores doces e bem acentuados. Mas cuidado! Os alimentos de Júpiter não são extremamente doces, eles são doces, mas em um nível que não se tornem enjoativos. Júpiter é quase como um abraço quentinho no inverno e como exemplos desses alimentos a gente tem amêndoas, abacaxi e milho. Marte, o senhor da batalha, e até a morfologia das plantas de Marte trazem esses aspectos de proteção e batalha, porque elas apresentam normalmente espinhos ou parecem espadas ou ainda cascas, muitas cascas. Os alimentos e plantas de Marte normalmente são de coloração avermelhada, são amargos, azedos, ardem a língua e até tem um aroma que traz uma repulsão. Como exemplos dessas plantas nós temos arruda, pimenta, espada de São Jorge e agora chegou a vez dela, maravilhosa, Vênus. Os alimentos e plantas de Vênus nos trazem um êxtase de prazer. São doces e belos. Vênus é esse amor, essa beleza que preenche o peito de dentro para fora. E como exemplos nós temos samambaia, jasmim, rosa e maçãs. Mercúrio, senhor da comunicação. Os alimentos de Mercúrio têm sabores mistos e suas plantas têm uma morfologia padronizada. Para facilitar a identificação de Mercúrio, basta olhar para a planta. Elas são normalmente flores com cores diferentes e também com desenhos diferentes, bem como as suas folhas. Tem uma regra que eu uso para mim que é: quando a planta é muito bela e perfumada, ela tem mais característica de Vênus. E quando a planta é bela, mas é esquisita, ou tem uma coloração bem exuberante e não tem um aroma doce, suas características são mais ligadas a Mercúrio. De fato, a geometria sagrada nas plantas de Mercúrio tem destaque. E como exemplo dessas plantas e alimentos, nós temos salsa, trevo e 5 em rama. Como a gente já tinha falado antes, é importante perceber qual parte da planta nós estamos usando e nos referindo e como ela está sendo disposta. Eu posso dizer que a maçã, o fruto da macieira, é de Júpiter e Vênus, mas eu não posso falar que a raiz da macieira é de Júpiter e Vênus. Eu vou deixar aqui uma frase do Agripa que ajuda muito a identificar essas partes das plantas e seus astros. Também entre os vegetais, tudo que dá frutas é de Júpiter e tudo que dá flores é de Vênus. Toda semente e casca são de Mercúrio. Todas as raízes de Saturno, e toda a madeira de Marte, e todas as folhas da Lua. Portanto, tudo que produz fruta, mas não flor, é de Saturno e Júpiter. Mas aqueles que produzem flores e sementes, mas não frutas, são de Vênus e Mercúrio. Os que se geram sozinhos, sem sementes, são da Lua e de Saturno. Toda beleza é de Vênus, toda força é de Marte. E todo o planeta rege e dispõe aquilo que é semelhante a ele. Compreendendo essa relação com os planetas e quais são as suas funções, suas ações, a gente pode fazer preparações, feitiços e até alimentos que nós queiramos colocar determinada intenção. Se eu quero fazer um jantar romântico para inspirar alguém, para florescer o amor dessa pessoa, eu posso fazer então uma seleção de alimentos mais ligados a Vênus. Mas se eu vou fazer uma reunião e quero que as pessoas tenham uma boa comunicação e sejam claras, então eu vou utilizar da energia de Mercúrio e do Sol. Agora pensem numa situação de uma pessoa que está extremamente depressiva,
tá emocionalmente abatida, uma pessoa que não quer convivências com ninguém, tá cada vez mais retraída, fechada na sua casa. Você ir lá e entregar para essa pessoa uma poção de Saturno, talvez não seja muito legal para ela, porque você vai fazer com que ela tenha mais recolhimento e talvez não seja isso que vai ajudar ela neste momento. É claro que nessa situação o mais indicado é essa pessoa buscar um profissional adequado, um psicólogo, um psiquiatra, obviamente. Mas aqui a gente está falando sobre como podemos auxiliar nas coisas da vida, no nosso dia a dia, com as plantas, alimentos e a cozinha. E outra coisa muito importante, lembrando que na magia não há negligência, a gente sempre pensar qual é a lua que está no céu, como eu estou me sentindo no momento de estar realizando um feitiço ou uma poção, são coisas muito importantes. Se você vai fazer um feitiço de banimento, dê preferência a uma lua minguante. Já se você vai fazer um feitiço para prosperidade, para aumentar o seu dinheiro, é melhor numa lua crescente. E são muitos detalhes, são detalhes que estão presentes ainda no plantio, depois na colheita, depois na feitura e depois no uso. São detalhes que são impossíveis de passar aqui para vocês nesses 30 minutos dessa breve conversa que estamos realizando. E inclusive, se é de seu interesse aprender mais sobre a alquimia da cozinha e da feitiçaria, a gente tem aqui no YouTube um canal onde tem muitos conteúdos disponíveis para você ver. Nós temos também um Instagram onde você pode nos encontrar e diariamente a gente publica informações e temos cursos abertos nessa área. Além de podcast e e-books que vão estar sendo lançados agora no mês de outubro. Lá nós vamos estar podendo falar melhor sobre isso, compreender melhor todos esses detalhes e inclusive realizando algumas práticas. Porque a alquimia é isso, a alquimia tem que ter prática, não adianta a gente ficar muito na teoria divagando sobre a alquimia. A teoria é importante para que a gente consiga compreender os processos e essas relações, mas a prática é essencial, porque é a própria natureza que nos ensina sobre ela. Outra coisa bem atual são os óleos essenciais. Eu gosto muito de trabalhar com os óleos essenciais, primeiramente por conta da energia que eles carregam, que é o próprio espírito da planta, e também porque é muito fácil de utilizar os óleos essenciais no dia a dia da feitiçaria. Para quem gosta de estudar os óleos, as suas funções, e não só na visão da fitoterapia e da aromaterapia, mas nessa linguagem energética de feitiçaria, eu indico e muito estudar o voodoo. E por que eu tô falando estudar o voodoo e não o hoodoo? Você pode estudar os dois e melhor que você estude os dois. O voodoo não é uma religião, ele é a parte da feitiçaria que nasce do voodoo. O voodoo sim é uma religião, mas para compreender bem essas relações dos óleos com as deidades e seus usos, o ideal é você compreender a linguagem da liturgia dessa religião, do voodoo. E assim, compreendendo essas ligações, você vai ter um domínio maior sobre esses óleos, sobre essa feitiçaria, sobre o voodoo. E por fim, eu só vou dar uma falinha sobre os diferentes usos que podemos fazer desses alimentos, dessas plantas, não só na cozinha. Porque a gente pode começar utilizando um alimento na cozinha, que é o caso do alho. A gente usa a parte interior do alho. A sua casca, ela vai sobrar. Eu posso jogar a casca do alho no lixo, como também posso utilizar dessa casca para fazer uma defumação na minha casa. Assim como eu também posso estar fazendo um banho de alho. Assim como eu também posso estar fazendo um banho de limpeza com este alho. Então, o que eu acho mais interessante na cozinha da bruxa é que a gente utiliza esses alimentos, esses elementos na sua totalidade e de diferentes formas. É um universo muito vasto de opções e por isso que eu sempre digo que mais importante do que pegar a receita do bolo pronta é entender cada um desses elementos e por que eles estão ali. A cozinha está ligada aos ciclos da natureza. Então, outro fator muito importante é fazer a escolha de alimentos da época. Se eu estou na primavera, que eu prefiro escolher alimentos da primavera. A natureza é muito sábia e ela nos envia, inclusive, os alimentos que são mais necessários para o nosso organismo de acordo com a estação do ano. Se é inverno, ela vai nos mandar mais alimentos cítricos, para a gente ter mais defesa no nosso organismo.
Se é verão, ela vai nos mandar mais alimentos que tenham uma maior quantidade de líquido, porque o que nós precisamos é hidratação. Eu espero que esse tempo que você tenha passado comigo tenha sido prazeroso. Eu optei até por não trazer nenhuma receita pronta, mas para trazer informação para vocês. E já falei antes, mas se vocês quiserem aí nos encontrarem em qualquer um dos nossos canais, vai ser o maior prazer estar recebendo vocês. E desfrutem dessa natureza que existe perto de vocês. Aproximem-se dela cada vez mais. Aproveitem essa velha anciã que é a cozinha, que tem tanto para nos ensinar e que faz com que a gente se aproxime da nossa natureza também. Um grande beijo!